Graça e paz, queridos. É um prazer estar aqui e com a responsabilidade de trazer a palavra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Se você deu uma olhada do lado e alguém não tem Bíblia, compartilhe a leitura desse texto com ele. Que é um texto, não fala do nascimento de Jesus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia de Natal. Mas o texto que vai nos servir de base é esse texto de Gálatas. Diante de tantos outros, nós vamos mencionar a despeito da vida, obra e propósito de Deus através de Jesus na nossa vida. O livro de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo de número 7. O texto diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, de carne ceifará, e isso é corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará, isto é, a vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Até aí, versículo de número 10. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é ministrada ao nosso coração. Faça com que o meditar dos nossos lábios e o nosso coração estejam atentos ao Teu Espírito Santo, que de forma livre e abundante habita neste lugar, e desejamos que adentre em nosso coração, impactando a nossa vida mais uma vez nesta noite, como já tem feito através desse culto, que todo ele é para Te louvar e Te adorar. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Já estamos no final do ano. Sinto muito em lhes dizer, mas acabou. O ano de 2012 já está encerrando. Temos alguns dias apenas. Algumas coisas extraordinárias aconteceram neste ano. Algumas expectativas não. O mundo não acabou. Se você fez algumas dívidas para esse final de ano, achando que dia 21 você estaria eliminado das suas dívidas e ia gozar do bem que você comprou, sinto muito, o mundo não acabou. Se você a fez, você vai ter que pagar. Tem alguns anos pela frente. Algumas coisas extraordinárias aconteceram. O Corinthians foi campeão do mundo. 100 anos depois conseguiram, você viu, minha querida? Ou seja, esse ano, se nós pudéssemos fazer um momento de voltar no tempo, olhar, analisar, a gente vai ver que passou muito rápido esse ano. De fato, passou muito rápido. E já estamos vivendo o momento do Natal. E me chama muito a atenção essa data especial, Natal, porque parece que um sentimento ocupa todo mundo. Você pode ser crente, você pode ser cristão, você pode ser ateu, você pode ser quem quer que seja. Esse sentimento do Natal parece que permeia por esse mês de dezembro, em todo o ambiente, em todo lugar, em todo mundo, e começa a provocar algumas coisas estranhas na gente. Até milagres acontecem. Eu estava olhando na internet esses dias alguns artigos, e eu li um artigo no Rio de Janeiro que um traficante pegou um garoto que estava roubando na favela. E se você conhece um pouquinho dessas médias aí, quando você está na favela e você está no meio deles, você não pode roubar eles. Você pode roubar os outros de fora daquela favela, mas naquela favela você não pode roubar. Isso é ordem dos traficantes. E aquele garoto de 12 anos roubou na favela e o traficante pegou. E esse acontecimento foi no final de outubro, no final de novembro. E esse traficante, a hora que estava pegando aquele garoto, ia matar aquele garoto, que é a regra do traficante. E a mãe dele conseguiu chegar perto, chegar próximo e falou: não faz isso com meu filho. E o traficante disse: a justiça é assim, 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 porque ele roubou os de casa. Isso não pode acontecer.
e ela disse para o traficante a seguinte frase: perdoa ele, nós estamos em momentos de Natal. Foi a misericórdia que ela pediu para ele, para o traficante. Não mata meu filho, logo vamos celebrar o Natal. Aí o traficante respondeu: só porque é Natal eu não vou matar seu filho, só vou bater nele. E liberou o garoto foi embora. Olha o que o Natal faz. Uma outra história também que eu ouvi, lendo também alguns artigos da internet. Uma pessoa estava assistindo uma briga de trânsito, e infelizmente está cada vez pior esses eventos, esses acontecimentos. E essa pessoa, na discussão, uma pessoa foi apartar, e essa pessoa, um pastor do Rio de Janeiro, e ele tentou usar também da mesma misericórdia que essa senhora usou com o traficante. Para de bater, não vamos brigar, é Natal. E o rapaz respondeu com a mesma frase do traficante: eu não vou bater mais em você porque é Natal. E ele parou, porque o Natal provocou misericórdia nesse homem. E daí você vê outras e outras ideias sobre isso, acontecimentos, garotos que chegam pedindo para a gente, limpando o vidro do carro e dizendo para nós: tio, dá Feliz Natal. Uma vez um garoto lá em Londrina chegou para mim assim dizendo, eu abri a janela e chegou para mim: tio, dá Feliz Natal. Eu olhei para ele: Feliz Natal. Aí ele olhou para mim assim. Aí o semáforo abriu, ele não falou mais nada, eu fui embora. Ele pediu Feliz Natal para mim, eu dei para ele Feliz Natal. Mas parece que todo mundo quer alguma coisa e uma sensação, um sentimento, ou melhor, um espírito de Natal surge nessa época impactando todo mundo. E é interessante porque a gente fala, a gente abraça, a gente fica molenga, a gente fica sensitivo, a gente fica feliz, a gente fica misericordioso. Mês de dezembro é uma maravilha para você pedir aumento para o patrão, né? Para você pedir presente para a esposa ou para o esposo, para os filhos pedirem as coisas para os pais, porque parece que nessa época está tudo ótimo, está tudo às mil maravilhas, assim, ó, o negócio está bombando, como dizem os jovens. É nessa hora, se você quer um tempo para fazer alguma coisa boa e esperar de alguém algo bom, essa é a hora. E a gente se beija, a gente se presenteia, e até fazemos coisas extraordinárias. Compramos presente para a sogra, que a gente faz 2 vezes por ano, no aniversário dela, quando a gente lembra, ou quando a nossa esposa ou esposo nos lembram, ou quando é no Natal. Ou seja, milagres acontecem no Natal, querendo a gente ou não. Porém, nossas atitudes no Natal não se equiparam em nada nos outros 11 meses que a gente vive. Parece que no Natal, quando a gente está nesse momento todo, nessa busca desenfreada de fazer o bem, porque o Natal, esse Espírito projeta em nós essa ideia, a gente se esquece dos outros 11 meses que já se foram, ou dos 11 que vão se iniciar depois de janeiro, quando acabar o Natal. E eu escrevi no boletim, no artigo da semana passada, Natal o ano todo. Não sei se você teve o prazer de ler, se você não teve, por favor, dê uma olhada, no site também tem ainda. Natal o ano todo. Por que viver o Natal o ano todo e não só no mês de dezembro? Mas eu fico pensando, que sentimento é esse que deixa o ser humano mais sensível? Talvez a gente pode responder: Isaías, é Jesus. Sinto muito em te dizer, eu não acredito que é Jesus. O que Isaías vai dizer? Eu não acredito que é o sentimento só de Jesus. E vou dizer para você por quê, para ser bem honesto. A gente nem se lembra mais do menino Jesus no Natal. A não ser quando a gente olha para dar presente para os meninos que são nossos filhos. Para se ter uma ideia, as propagandas que a gente vê na televisão, tem menino Jesus? Não se tem menino Jesus. Não tem nascituro, não tem pessoa nascendo, não há, inclusive nos meios cristãos, parece que essa data está ficando cada vez mais esquecida. E deveria ser a data mais importante para nós quanto cristão. Porque nasceu o Salvador para nós. Nasceu Jesus, o meu e o teu Senhor. Porém, até nas nossas casas, no Natal contemporâneo, Jesus, o menino Jesus, é só um detalhe. E se ele é só um detalhe, uma coisa passageira, uma coisa pequena, com certeza, não é ele que tem feito esse efeito na vida das pessoas. Porque a gente esqueceu de Jesus.
De alguma forma, esse fenômeno tem tomado lugar nas nossas casas, e em algum lugar no tempo, em algum lugar na história da nossa caminhada cristã, quanto pessoa e quanto família, a gente permitiu isso. E a gente permitiu que a festa do Natal se transformasse em qualquer coisa, menos nascimento de Jesus. Por isso que eu não consigo entender que no Brasil ou no mundo, esse sentimento que faz com que os homicídios caem, faz com que os roubos caem nessa data, faz com que os assassinatos caem, e que todas essas estatísticas claras do censo mostram para nós no mês de dezembro caia, não é por causa de Jesus. Porque Jesus nem é lembrado no Natal mais, nesse Natal contemporâneo. Se não formos os cristãos, se não formos nós os que vão falar sobre isso, parece que simplesmente o que acontece nessa época é um cessar-fogo. Vou parar de matar só porque é dezembro e Natal. Mas janeiro, se você roubar, não tem Papai Noel que te salva. E parece que isso é tão longe da gente, mas eu queria mostrar para os irmãos nesta noite que não é tão longe assim. E o que eu entendo desse fenômeno, desse sentimento que toma conta da gente, que vai nos anulando quanto seres humanos, para mim é o seguinte: saudade de ser quem eu deveria ter sido, ou saudade de ser quem eu nunca fui. É o sentimento que ocupa o nosso coração em dezembro. Vou repetir. Essas atitudes que eu e você, que nós temos quando o Natal chega, de querer amar, de querer fazer o bem, de olhar para as pessoas e abraçar, de olhar para a pessoa no elevador e falar bom dia, Feliz Natal, é um sentimento de uma saudade, de uma atitude que eu não tive o ano inteiro, e eu estou tendo agora. Ou é um sentimento de uma saudade, de uma pessoa da qual eu deveria ser o ano inteiro, e eu não fui, e estou sendo agora. Por isso que para mim não é Jesus que promove isso não. Porque na nossa essência, segundo a palavra de Deus, o ano inteiro, a gente não deseja feliz nada para ninguém. E chega no Natal, a gente deseja até para o passarinho que passa do nosso lado e faz piu-piu, Feliz Natal, passarinho. Mas o ano inteiro a gente não fala nada para ninguém. Nem no elevador a gente se comunica às vezes com as pessoas. No ano inteiro não há reciprocidade de presentes, a não ser no aniversário. No dia a dia não há mais. E no Natal a gente compra mesmo sem a pessoa merecer. No ano novo, no ano inteiro, os outros 11 meses, nós somos egoístas, não promovemos nada, não projetamos nada o ano inteiro. Aí chega em dezembro, nós somos colocados em xeque por causa do sentimento do Natal, e aí, para querer fazer com que dezembro seja um salvo-conduto do ano todo, a gente vira bonzinho, e se não dizer, filho de Papai Noel. Porque a gente quer fazer o bem para as pessoas. Estou enganado no relatório? Não parece ser tão contemporâneo do que a gente vê? E de fato nós somos bons, gente. O traficante que foi incomodado é porque no fundo tem alguma coisa boa nele. E segundo a palavra de Deus, no livro de Gênesis, quando foi feito o homem e a mulher, nós somos feitos essência de Deus. Porém também em Romanos capítulo 3, 23, que a gente falava essa semana, que nós, por causa do pecado, fomos desconfigurados daquilo que Deus é em nós. Por isso que se você, se eu, se nós, quando olharmos para o Natal e simplesmente tivermos um roupante de humanidade que floresce nessa época e nos faz ter momentos de bondade, momentos de longanimidade, momentos de gente boa, nesse tempo, sinto muito em te dizer, isso simplesmente é saudade de alguém que eu deveria ter sido o ano inteiro, ou simplesmente saudade de alguém que eu não fui e gostaria de ter sido. Mas para isso, infelizmente, quando a gente tem esse sentimento, o que acontece é que você já percebeu que algumas frases que a gente tem hoje em dia, e chavões, canções, e livros e artigos, a gente precisa usar a expressão o verdadeiro sentido do Natal. Você acha que precisa ter verdadeiro sentido do Natal? Porque tem dois tipos de Natal? Essa frase não está errada? Existem quais ou quantos natais? Por quê? Por que eu tenho que dizer que o meu é o verdadeiro e o seu não é?
Por que eu tenho que colocar numa canção, uma canção do Coral Cádiz que diz o verdadeiro significado do Natal? Nessa canção que nós cantamos aqui que diz, eu sei o sentido do Natal, não tem a palavra verdadeiro, talvez caberia no tempo contemporâneo. Mas hoje nós temos a necessidade de simplesmente dizer, o verdadeiro sentido do Natal é esse. Se tem a prerrogativa de dizer que é verdadeiro o sentido, é porque existe um falso Natal, não é verdade? Se eu tenho que dizer que o verdadeiro é assim, o falso também está clamando e gritando para ser reconhecido como verdadeiro. Desculpa a brincadeira, mas até parece que o Natal veio do Paraguai. Isso é verdadeiro ou é falso? O seu Natal, Mirtz, que você comemora, é verdadeiro ou falso? Onde você comprou ele? De onde veio o seu Natal? Ele é verdadeiro ou ele é falso? Segundo o livro do Warren, um escritor muito bom, eu gosto muito de ler, A Crise de Integridade, ele dizia que toda vez que algo falso tem êxito, é porque aquilo que era verdadeiro fracassou na sua essência. Se hoje nós temos que dizer que o verdadeiro Natal é Jesus, é porque no meio da história nós fracassamos em declarar a história de Jesus como nascimento e o único Natal e ponto final. Nós perdemos isso no tempo da história. Por isso que infelizmente a gente precisa chegar diante de alguns e dizer, isso é verdadeiro, isso é falso. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é falsa. E agora até Natal verdadeiro e Natal falso. Para isso, meus queridos, à luz da visão espiritual, o Natal é um fracasso. Se a gente precisa dizer que Natal verdadeiro tem um outro sentido. Em Romanos capítulo 1, versículo 25, diz o texto que mudaram a verdade de Deus em mentira. E é isso que fizeram com o nosso Natal. Mudaram tudo. Acabaram com aquilo que nós tínhamos quanto Natal, e a gente acabou perdendo no meio do tempo, eu não sei onde, eu não sei o que aconteceu, e a gente hoje não comemora mais Natal como o nascimento de Jesus. Qualquer outra coisa, menos isso. E qual que é a diferença desse falso e verdadeiro? Eu queria lhe dar 3 dicas muito básicas, rápidas e simples para a gente entender isso, e você guardar e meditar e tomar uma posição sobre o Natal verdadeiro e falso. Eu não achei, eu tinha um outro celular que parecia muito com o iPhone, mas não é. Ele é quase igual, mas não é. Ele tem as mesmas características, mas não tem a maçãzinha escrita, desenhada no fundo. Parece um iPhone, mas não é um iPhone. E eu queria lhe fazer a comparação do que é verdadeiro e do que é falso. E aí eu queria te chamar um pouco para o contemporâneo. A primeira característica que você olha quando você vai em qualquer lugar que tem uma coisa falsa e verdadeira, às vezes a gente fala sobre isso só no Paraguai, né? Mas não é só no Paraguai que tem coisa falsa, não. Qualquer lugar tem aí, viu? Não é porque eu gosto do Paraguai não, viu, Wesley? Mas qualquer lugar que você vai encontrar coisa falsa e verdadeira. Inclusive pessoas que são falsas e verdadeiras. Mas em questão de objetos, quando você olha 2 objetos, você diz que um é falso e outro é verdadeiro, eu separei 3 características que vão dizer se ele é verdadeiro ou se ele é falso. A primeira delas, ambos parecem a mesma coisa, mas não são. Você pega um óculos da Oakley e um óculos de qualquer outra que parece muito com a Oakley, são iguaizinhos. Parecem, né, Tiquinho? Mas não são iguais. Até parecem, de certa forma, enganam quando você está de longe, mas quando você chega perto, não são iguais. Até parece na hora de você usar o celular, mas chegou para digitar, tocar, não são mais iguais. Por isso, em questão do Natal, o que o Natal falso sugere é o quê? Árvore de Natal, pisca-pisca, Papai Noel, rena, homem na chaminé, neve, dar presente para os outros, comer em abundância. Já viu alguém fazer regime nessa época? Já viu? Eu não vi. Festas e mais festas, promoções, gastos, etc. Esse é o verdadeiro sentido do Natal? Não. Esse é o Natal falso. Esse é o Natal comercial. Esse, infelizmente, é o Natal de festas pagãs, das quais nós cultivamos, trazemos para nós e esquecemos da essência do verdadeiro Natal.
Parece que é Natal de verdade, até parece que é Natal cristão, mas não é, gente. O verdadeiro Natal é simplesmente entender Deus revelando o seu ato de amor, fazendo-se carne, como nós ouvimos no texto da leitura do pastor Wesley, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, Redentor, por uma maneira de uma morte vicária, onde levou e lavou os nossos pecados e trouxe-nos a luz e a comunhão com o Pai. Só isso. O que é o verdadeiro sentido do Natal? É João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas faça o quê? Mas tenha a vida eterna. E não foi dado ao mundo para que julgasse, mas que fosse julgado por ele. Pronto, isso é o Natal. Não tem como ficar rodeando, não dá para ficar entendendo ou querendo procurar um monte de coisa, a árvore, etc. O verdadeiro significado do Natal é a celebração desse ato de amor incrível de Deus por mim e por você, enviando Jesus para morrer, para que tivéssemos a vida e vida em abundância. É só isso. Não precisa olhar e falar, será que é verdadeiro ou é falso? Não, olha perto e vê se é falso ou é verdadeiro. Então, para você, nessa primeira ideia, quando você olha para o Natal, parece, mas Papai Noel não é Isaías, não é Jesus Cristo de barba branca? Não é. Mas dar presente não é como se nós estivéssemos presenteando Jesus? Não é. Mas Isaías está em família, não é o que Jesus queria? Não é só isso. O verdadeiro sentido do Natal, que infelizmente hoje temos que usar essa palavra, verdadeiro, é Jesus veio, morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, só isso. Não tem outra história. A segunda ideia que eu queria que você pensasse é quando a gente olha dois objetos, além de achar que são iguais, um que determina que um é original e o outro é falso, um é verdadeiro e o outro é falso, é o preço. Não é verdade? Quanto você paga no falsificado? 1/3 do original. Quanto você paga em alguma coisa falsificada? Bem mais barato que o original. E até o comentário dos que vendem originais para vender dizem, mas esse é original, por isso o preço é assim. Isso vale a pena porque ele é bom, é original, por isso que ele é mais caro. E eu fiquei pensando também essa característica bem convidativa para nós que estamos diante de um produto, que o falso sempre é mais barato. E por isso ele se torna mais comum. Por isso ele se torna mais acessível no meio das pessoas, porque ele é mais barato. Ele não tem tanto preço. E o que o Natal falso tem de mais barato? Preste atenção no que eu vou te dizer. É muito fácil celebrar o Natal falso. É muito fácil celebrar o Natal contemporâneo. Porque o Natal contemporâneo você precisa apenas comprar alguns presentes. Dar Feliz Natal para todo mundo que você encontrar, inclusive as pessoas que você nunca viu, nunca conheceu e nunca mais vai ver. É só você chamar os seus amigos de trabalho, fazer uma confraternização. É só você chamar alguns da sua igreja e fazer um churrasco e falar Feliz Natal, que Deus te abençoe. É só você comprar passagem e viajar, porque o tempo nos permite, por causa da junção de dias e nos dá tempo de feriado. É só você estar trabalhando registrado, que você tem até uma ajuda do governo, que te dá um 13º no final de dezembro, no mês de dezembro, 1º e 2º, no começo, para falar para você, você tem dinheiro para gastar nesse Natal. Até o governo ajuda. E se em tudo você não tiver dinheiro, você dá um jeitinho, mas todo Natal você passa bem. Esse é Natal falso. É facinho de comemorar, gente. Facinho. É ótimo. Não tem dificuldade, basta ter um pouquinho de dinheiro, basta você ter um pouquinho de bens, basta você ter uma disponibilidade de tempo, você celebra o Natal que hoje estão vendendo para nós. Mas o Natal verdadeiro não é assim tão simples. O Natal verdadeiro não é tão barato de se viver e de celebrar. Tem um custo. E esse custo não é barato assim, e nem é com cartão Mastercard, e muito menos com dinheiro que se compra esse Natal verdadeiro. Se a essência desse Natal verdadeiro é o amor, o que a gente consegue entender nos textos da palavra de Deus, no capítulo 5, capítulo 6 de Lucas, versículo 32 a 36, eu vou ler para vocês. Se a essência é o amor, o que precisamos nesse Natal é compartilhar o amor. E aí que é difícil. E aí que é caro. Porque quando Jesus é confrontado para os seus
Os fariseus e outras pessoas que estavam com ele perguntaram, fazendo amor, olha o que ele diz. Que mérito vocês terão, capítulo 6, versículo 32 a 36 de Lucas. Que méritos vocês terão se amarem os que vos amam? Até os pecadores amam os que os amam. Ou seja, qual a diferença? Que diferença você está fazendo? Nenhuma. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam aos pecadores, esperando receber devolução integral. Porém eu vos digo, amem os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. E então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus também. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Viu como é que é mais difícil celebrar o Natal verdadeiro no Natal? Tem que amar quando a gente não gosta. Tem que olhar para as pessoas das quais são parentes nossos, de sangue, às vezes distantes, que a gente não engole, e chamar para a festa, e não só dar presente, e abraçar e falar alguma coisa, mas tem que dizer, eu peço perdão, ou eu te perdoo, mas a gente não pode viver mais assim. A palavra de Deus diz para a gente viver assim. Viu como é que é mais caro? Viu como é que o preço dói mais? Talvez não é no bolso, mas na nossa essência. Está vendo como o verdadeiro sentido do Natal mexe no nosso caráter, mexe na nossa essência e postura de ser o ano inteiro, que vai se resolver no dezembro? Esse é o Natal verdadeiro, onde Jesus fala para mim e para você, ame a todos, ame inclusive os seus inimigos, porque amar quem a gente ama, e quem ama a gente, é normal, qualquer um faz. Não é dar somente presente, mas a sugestão é dar a vida. Não é dar só Feliz Natal, mas é se colocar à disposição para um diálogo de amor, compreensão e reconciliação. O verdadeiro sentido do Natal tem o preço de proclamar o amor de Deus através do meu e do seu gesto, onde as pessoas vão olhar para nós e falar, Jesus esteve aqui na minha vida, na minha festa, no meu Natal. Como? Através de você. E por último, a última característica que eu separei sobre o Natal falso e verdadeiro, é que o produto mais barato, parece, mas não é, falso, mas parece verdadeiro, é mais barato, por isso que a gente adquire às vezes, ele também tem pouca duração, quebra muito fácil, qualquer tombinho quebra, qualquer coisinha estraga. O original é mais resistente, o original dura mais tempo, o original perpetua com a gente por mais tempo, por isso vale a pena pagar um pouco mais. E essa característica de mais tempo, a gente só fica sabendo depois que a gente está com o produto na mão, 2, 3 meses, a garantia vai embora, ou a garantia sou eu, e a gente já está no Brasil, não dá mais para voltar, e aí quebra o aparelho e a gente fala, e agora? E agora, meu querido? Bye bye, até luego, não tem como voltar mais. E nós nos arrependemos de ter comprado o produto falso, e não o verdadeiro. Gastei, joguei dinheiro fora. E uma frase que eu ouvi essa semana de uma pessoa que disse para mim, se arrependimento matasse por ter comprado esse, eu estava morto. E o que isso tem a ver com o Natal falso? Como nós já falamos no início da nossa meditação, o Natal falso projeta em mim e em você um sentimento isolado. Projeta em nós o que acontece nos últimos dias no mundo inteiro no mês de dezembro, onde volta a realidade em janeiro, onde em dezembro eu sou legal, onde em dezembro eu dou presente para todo mundo, onde em dezembro eu deixo de ser grosso, deixo de ser ácido com as pessoas, e sou amável, sou carinhoso, falo olá para todo mundo, Feliz Natal, mas quando chega em janeiro, todas as coisas voltam ao normal. Já não falamos mais feliz alguma coisa para ninguém em janeiro. Não olhamos mais com misericórdia para ninguém, nem para os nossos entes queridos. Funcionários, amigos, voltamos a nos ofender, voltamos a ofender os outros, a ser egoístas, como éramos antigamente ou alguns meses atrás. E essa magia de que nos comove, passou.
só vai voltar em meados de dezembro do ano de 2013. Ou seja, o Natal falso, meu irmão, minha irmã, dura só no mês do Natal. O Natal falso que hoje se vende, que hoje se comercializa, que hoje se dita para eu e você aceitarmos, engolimos e vivemos isso, é o Natal que só é vivido em dezembro. Mas o Natal verdadeiro não é assim, e não pode ser assim. Ele precisa perpetuar o ano inteiro. O Natal verdadeiro são as minhas ações colocadas diante das pessoas como um ato de amor. E isso não é para dezembro. Isso é para janeiro a dezembro. Isso é para a minha vida inteira com todas as pessoas o tempo todo. Mas infelizmente, meus queridos, a gente está cada vez mais sendo sucumbido por esse Natal falso e perdendo a ideia de que o Natal verdadeiro não é um sentimento, mas é uma decisão de amar as pessoas, porque Cristo me amou. E a gente tem perdido porque o amor de Deus em nós não pode ser um sentimento, deve ser uma atitude. E quando eu olho em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, a gente percebe que o texto diz: quanto a vocês, irmãos, não cansem de fazer o bem. Não está dizendo ali, irmãos, não façam o bem só em dezembro, ou continue fazendo o bem depois de dezembro. Não, está dizendo, não cansem de fazer o bem. Ame as pessoas. Olha para os seus filhos como você olha em dezembro, olha em janeiro. Olha para os seus filhos quando você pegar o boletim e falar: poxa, meu filho não está estudando bem. Com o sentimento de dezembro, com o sentimento do Natal. Pense nisto. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: quem sabe o que deve fazer, fazendo o bem e não o faz, está cometendo pecado. E você sabe que você precisa ser cristão o ano inteiro e não somente em dezembro. E se você não está sendo, Tiago está dizendo, estamos cometendo pecado. E por último, o texto de Mateus capítulo 25, eu queria ler com você, se você puder abrir na sua Bíblia. É muito simples, mas é um texto bem forte que eu gostaria de chamar a sua atenção para a gente ler. Capítulo 25 do livro de Mateus. A partir do versículo de número 31. Jesus fala sobre o juízo final. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como aparta o pastor os bodes das suas ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. E então ele dirá, o que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer no Natal. Está isso aí? Não, né? Essa palavra não. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntaram, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e lhe demos de comer? Ou quando estava com sede e lhe demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro, lhe hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos lhe visitar? E respondeu o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e vocês não me deram de beber. Eu estava estrangeiro, e vocês não me recolheram. Eu estava nu, e vocês não me vestiram. Estava enfermo e na prisão, e vocês não me visitaram. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Senhor, quando te vimos com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes, a mim não o fizeste. Jesus não está dizendo em momento nenhum aí, essa missão de fazer o bem é só no Natal. Está dizendo, irmão?
Está dizendo isso? Para quando é isso? Para a vida inteira. Natal precisa ser na excelência do coração cristão o ano inteiro. Por isso, meu querido, eu quero te lembrar que o Natal não tem várias ideias e nem sentidos. Natal é a data que o cristão traz à memória, um momento onde ele volta a pensar, a crer, a restaurar o seu coração, a lembrança de que Jesus veio, morreu, ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E eu queria desafiar você, que esse Natal que você está vivendo hoje, lhe sirva de referência para você analisar os seus outros 11 meses que já se passaram. E dê uma olhada. Como você viveu os 11 meses? Para viver esse último mês de dezembro. E a última, que esse Natal deste ano de 2012 seja um Natal diferente, da qual é princípio de um Natal que vai começar no ano de 2012 e vai acabar quando o teu, o meu, o nosso fôlego de vida se encerrar. Que o Natal do cristão, que o meu e o seu Natal não acabem amanhã, não acabem dia 26, não acabem quando acabar o ano de 2012, mas que você tome todo esse sentimento que não é algo pagão, que é Jesus de Nazaré que opera em você tanto querer quanto realizar, que opera em você o poder a partir do Espírito Santo de agir, e que fazendo isso você possa ser um cristão autêntico no Natal, sem Natal, na Páscoa, em qualquer feriado, em qualquer tempo, em fora de tempo, fazendo o bem, porque foi para isso que nós somos restaurados, foi para isso que eu e você fomos chamados, para viver o Natal o ano inteiro. Feche os teus olhos. Querido, estar em família é muito bom. Mas por que não podemos estar em família o ano todo? Dar presentes é muito bom. Receber presentes, então? Por que a gente não pode fazer isso o ano todo? Provocar misericórdia nas pessoas e em nós mesmos é muito bom. Mas com o poder que opera em ti, em mim, em nós, pelo Espírito Santo de Deus, isso pode acontecer o ano todo, não só no Natal. O verdadeiro, o único significado do Natal na vida do cristão nunca pode perder, nunca pode ser negociado. Pelo contrário, é combustível para viver o ano todo, é força para celebrar a vida e passar por essa existência, não somente existindo, mas vivendo a vida que Jesus veio me dar, veio te dar, que é vida em abundância. Por isso desafio, meu irmão, minha irmã, nesta noite, para você e para mim, é viva o Natal o ano inteiro. Volte a entender o que é Natal verdadeiro. Não deixe que o falso Natal entre na tua vida, na tua família, e lhe faça perder a essência do verdadeiro Natal. Senhor Deus, nós queremos celebrar nesta noite o teu grande amor por nós, Pai. Proposta na nascitura de trazer Jesus, de se fazer carne e habitar entre nós, foi porque o Senhor nos ama, foi porque o pecado desconfigurou tudo aquilo que nós éramos, tudo aquilo que era projeto do Senhor para nós, mas a partir do sangue, a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós somos lavados, redimidos e nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus,
o qual projeta em nós tanto querer quanto realizar, o qual habita em nós e o qual faz com que as nossas atitudes sejam cada vez mais parecidas com a de Jesus. Nós queremos lhe agradecer, Pai, por isso, pois Tu é grande, ó Deus. Só Tu és grande, e nós não queremos perder essa imensidão por causa do Natal falso que estão vendendo por aí. Nós não queremos perder essa imensidão do Teu amor, do Teu projeto para nós, por causa do Natal que estão vendendo por aí. Faz-nos voltar ao primeiro amor, a Deus. Faz-nos viver o sentimento do Natal, que é amor compartilhado com as pessoas, como Cristo fez em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E que quando dezembro voltar, quando o dezembro do ano que vem chegar, Pai, seja simplesmente uma extensão do que todo ano foi, e não um mês diferente, pelo contrário, um mês igual a todos eles que já se passaram. É a nossa oração em nome de Jesus.